E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, esse aqui é o meu canal, Jefferson Guzu Oficial GuzuCast. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe, mande para todos os seus amigos. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você está gostando e ele vai jogar para mais pessoas. Beleza? Gente, hoje estou aqui com os feras da capoeira, os mestres aqui, e nós vamos hoje falar sobre capoeira. Vamos quebrar um monte de tabu aí, e tenho certeza que esse vídeo vai ser muito, mas muito relevante mesmo. Estamos aqui no Dojo Barbosa, aonde encontra o mestre Piabinha, que ele ministra suas aulas, tá? Se você quer fazer aula de capoeira, é só vir aqui em Astorga, que o cara aqui é top, você vai sair um aluno fera, beleza? Então vamos lá então começar com o vídeo de hoje. Ó. Aê! E antes de começar, só queria saber que ritmo que é esse? Esse é um toque de banguela. De banguela? Rapaz, que legal, hein? Gente, vamos então começar o nosso podcast. Quero agradecer. Muito obrigado. A gente Que Deus te abençoe, tá? Obrigado. Nossa, cara, tô contente. Já fazia tempo que a gente estava combinando esse momento da gente poder falar um pouco de capoeira, quebrar esses tabu que o povo fica falando que capoeira é isso, é isso. Cara, capoeira é arte, é vida. Capoeira, ele pode mudar a sua vida, pode tirar você das drogas, cara. Você vai ver, na hora da gente fazer aqui o podcast, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Mas vamos começar pelo começo, pelo princípio. E o começo é contra mestre Piabinha. Como é que foi o seu começo de vida, assim? Como é que era a sua infância? Como foi a sua vida e antes de você entrar na capoeira? O que você fazia? Você era tentado quando era criança ou não? Fala aí pra nós aí. Assim, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde a todos aí que estão aqui hoje, né? Prestigiando esse podcast aqui no canal do Guzu, né? E respondendo a pergunta dele, eu fui um menino que eu vivi a minha infância toda no mato, né? Eu morava no sítio, meus pais, né? Meu pai tomava conta de uma fazenda e eu morava no sítio, né? Então, a minha infância praticamente o tempo todo foi no sítio, e aí lá você sabe que o sítio não é aquela coisa monótona. A gente brincava, pulava dentro de caixa d'água, subia em árvore, caía, levantava, tá entendendo? E era desse jeito que a gente vivia naquela época lá, entendeu? Já quebrou muito braço? Não, graças a Deus, isso aí nunca aconteceu comigo, não. Ia pra Rio Escondido da mãe? Isso aí eu ia. Pra Rio Escondido da mãe a gente ia sim, com certeza. Eu lembro disso aí. Vai lá, Alex. E Alex? Alex não, graduado Alex, como é que foi a sua infância? Conta pra gente. Pois é, minha infância foi ali em Ango, a nossa cidadezinha conterrânea, né, Gustavo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Prazer imenso, Gustavo, de estar aqui no seu canal, te acompanhava, te assistia, e hoje estou fazendo parte dele, olha que bacana. Isso é legal demais, cara. E assim, por a gente conhecer a sua trajetória, meu irmão, a gente ter crescido, ter tido uma infância juntos, a gente viveu em Ango a vida toda, te acompanhou o menino humilde que você é e sempre foi, né? Então, fico muito feliz de ver o caminho que você está traçando para sua vida. Parabéns. Agora de mim, né? Cara, a minha infância foi uma infância tranquila. Eu não era muito arteiro, brincava bastante, corria bastante, ajudava meus pais, né? Meus avós, na verdade, que eu fui criado pela minha avó e meu avô. Então, eu ajudava eles da maneira que eu podia, mas, cara, você lembra daquelas chuvas que davam na subida de ângulo, aquela subida que ia para a cooperativa? Não tinha asfalto na nossa cidade, era pedra, e quando chovia muito, já catava as latas de caixa de geladeira, botava lá em cima e descia naquela enxurrada, era o nosso barco. Você lembra disso ou não? Era assim, cara, foi uma infância bem tranquila, não era muito bagunceiro, não. E você começou mexendo com travesseiro, essas coisas, sua família?
Na verdade, antes a gente fabricava ursinho de pelúcias. Naquela época, antes do Teletubbies ainda, lembra aqueles bichinhos que era... Então, antes deles, a gente já fabricava, minha família era circense, né? Então, eles vieram do circo e trouxeram uma bagagem de coisas para estar fabricando, para se viver, né? Para se lutar ali. E aí, minha avó é minha mãe, né? Minha mãe fabricava para ajudar na renda do meu avô em casa. E aí, a gente ajudava ela. Aí, depois, a gente montou um bar. E aí, eu ajudava minha mãe no bar. Ficava de dia para ela costurar. Eu ia para a escola, voltava da escola, ficava no bar, depois eu ia para a fazenda ajudar o pai a tirar leite. E ficava nisso. Essa era a minha vida. E desculpe de eu entrar nessa parte, não tem nada aqui com a pergunta, mas você conheceu seus pais, sua mãe? Sim. Não, a minha mãe biológica é filha dos meus avós, ao qual a gente conversa, a gente tem um bom convívio. Motivos da vida, né? Não teve como, digamos assim, ela precisava lutar com a vida também, resolveu deixar eu ali com minha avó e meu avô, e que são mãe e padrasto dela. E ela foi pro mundo trabalhar e eu fiquei ali e fui criado por eles. Hoje tem 41 anos, ainda continuo, não na casa deles, né? Mas frequento a casa dos meus pais até hoje, lá em Ango. Agora aqui contra a mestre Piabinha. Piabinha. Por que Piabinha? Nós queremos saber disso. Esse Piabinha aqui, cara, foi o seguinte, eu fazia parte de um grupo de capoeira, que o nome do grupo era Capoeira Afoxé. Na época não era ainda Afoxé Baiano, que meu mestre, né, que me formou professor de capoeira, meu finado mestre, né, que infelizmente ele já faleceu, ele fazia parte da Associação de Capoeira Flor do Mar, do mestre Lampião de Londrina, né, e eu treinava com ele. E aí, por um período, ele acabou fechando a academia, né, eu não me recordo agora no momento o porquê que ele fechou, eu sei que ele chegou em mim e falou assim, ó, eu vou dar um tempo, vou fechar a academia, né, porque não tá dando e tal, né, tipo assim, não me deu um motivo certo, assim, do porquê. Ele falou pra mim assim, ó, eu vou treinar em Londrina, lá no Mestre Lampião, na rua Sergipe, lá e tal. Se você quiser ir pra lá, todo dia, tal dia eu vou lá, tipo, segunda, quarta e sexta eu vou pra lá pra treinar lá. Se você quiser ir, você vem, a gente vai junto e tal. E aí eu até fui acho que uma ou duas vezes com ele, mas como na época eu morava no sítio, que depois a gente vai falar nisso lá atrás, né? Aí como na época eu morava no sítio, eu não fui com ele, mas eu não queria parar de treinar capoeira. Aí ele falou pra mim, se você não quer parar, se não dá pra você ir, mas você não quer parar, tem o professor Diabo Loiro e o professor Zulu, que dá aula lá no Cambé 2, que isso aí era em Cambé, né? Aí eu fui, né, para essa academia lá, fui lá visitar, fui lá um dia olhar como é que eram os treinamentos lá. Aí eu cheguei numa praça, assim, tava o professor lá, o professor Diabo Loiro, e eu cheguei, falei, quem que é o Diabo Loiro aqui, assim, aquele monte de capoeirista, assim, tinha muito aluno naquela época lá, né? Eu falei, quem que é o professor Diabo Loiro aqui? Aí ele falou, opa, sou eu aqui e tal. Eu falei, então, eu sou lá do mestre Piaba, do instrutor Piaba lá, que na época ele ainda não era mestre, né? Sou lá do instrutor Piaba lá e tal, e ele deu um tempo com a capoeira lá, e eu não quero parar, e ele mandou eu vir aqui falar com você, para mim dar continuidade aqui com você. Ele falou, não, beleza, vai começar a aula, vamos entrar lá, a gente conversa e tal, tá legal. Daí rolou a aula, eu fiz uma aula com eles, daí no final da aula, era numa sexta-feira isso, né? Aí ele pegou, trocando uma ideia, né, que sempre naquela época lá assim, terminava a aula, daí o professor, todo mundo sentado na roda, né, que naquele tempo lá todo mundo era sentado na roda, né? Hoje em dia a gente fica de pé, mas naquela época lá era todo mundo sentado na roda. Aí ele começou a bater um bate-papo com o pessoal ali, daí ele falou assim, então pessoal, tá chegando um menino novo aqui na academia aqui, ele veio lá do mestre Piaba lá, mas a gente tem que dar do instrutor Piaba, mas a gente tem que dar um apelido para ele, né? Você tem apelido, né? Daí eu falei, meu apelido lá é Índio, né, e tal, porque na época eu tinha o cabelo longo, comprido, assim, né, cara? Aí ele pegou e falou assim, daí tava ele e o professor Zulu de frente pro outro assim, ele falou assim, mas ele veio lá do Piaba, vamos apelidar ele de Piabinha, né, porque ele veio do Piaba, então vai ser Piabinha aqui. E aí, depois disso aí, todo mundo começou a me chamar de Piabinha, e tá até hoje, cara, até hoje, Piabinha. Colou. Nunca mais ninguém conseguiu tirar esse apelido. Até eu já tentei tirar isso de mim, mas não sai, tá entendendo? Eu posso botar lá Xavier, que é meu sobrenome, entendeu?
meu nome, mas tipo assim, você perguntar quem que é o Carlos, ninguém sabe quem que é. Olha o Piabinha aí, todo mundo, o Piabinha do capoeira lá, daí todo mundo sabe que sou eu, tá entendendo? Geralmente o apelido que pega é que a pessoa não gosta, né? É, isso aí. Na verdade, quando eu estava com meu instrutor, uma vez o mestre Lampião quis me pôr um apelido de ligeirinho, que ele falou, né? Os caras falando de índio, indinho, porque eu era pequeno. Daí ele falou assim, isso aí podia ser ligeirinho, né? Porque na época eu era menino novo e eu era muito rápido, né? Tinha as pernas muito rápidas. Ele falou uma vez isso, eu nunca esqueço disso numa roda. Ele falou assim, podia ser ligeirinho, não indinho, né? Que os caras me chamavam de indinho na época, entendeu? E é isso aí. É assim que saiu o Piabinha. Isso aí, assim saiu o Piabinha. E você, Alex, tem algum apelido, alguma coisa? Graças a Deus não pegou nenhum. Piaba já tentou, contra a minha Piabinha já tentou colocar alguns em mim. Até tem um finado amigo nosso, finado Rato, que Deus o tenha, né? Ele tentou colocar 2 apelidos em mim, graças a Deus não pegou. E como não pegou, eu não vou falar, porque daí não pega, né? Deixa abaixo. Fala aí, pai. Não precisa, já não pegou, então deixa lá. Até agora, no último evento que eu fui em Rio Verde, Goiás, a gente tem o consagrado mestre Douglas e o consagrado mestre Gal. Por eu ser careca, e eles também, a semelhança, e eu ser baixinho, que eles também não são altos, aí a semelhança, a feição meio que pareceu. E aí eles tentaram colocar o apelido lá em mim de clone, mas não pegou também não, porque ficou só uma brincadeira, ninguém levou a sério, graças a Deus ficou tudo certo, não tem apelido. É graduado Alex mesmo. O meu apelido de Guzu, eu até falei, rapaz, mas por que Guzu? Mas diz a minha mãe que eu tinha o meu tio, quando eu era criança, era bebê de colo, ficava me chamando de Guzuzinho. Saiu Guzu. Hoje, pode perguntar pro Alex, que ele me conhece. Na cidade, se perguntar o meu nome, Jefferson, ninguém sabe. Mas fala quem é Guzu, pode falar, não, Guzu não sei quem é. Guzu até o cachorrinho. Até o cachorrinho aponta, fala aquele lá. É verdade. É verdade. Contramestre, pergunta aqui pra você. Manda lá. Como foi a sua trajetória até chegar na capoeira? Até chegar na capoeira. Como é que foi a sua trajetória até você chegar na capoeira? Cara, foi aquilo que eu te falei, tipo assim, né, eu vivi a minha vida inteira no sítio, né, e o tempo foi passando, né, e quando eu ouvia falar de capoeira, a única coisa que eu ouvia falar de capoeira era naquela música do Raul Seixas lá, que eu sou a moça que pousou na sua sopa lá, que tinha um som de berimbau, né, e eu perguntei uma vez, eu lembro que eu perguntei isso pro meu pai, o que é isso aqui? Aí meu pai falou assim, isso aí é um berimbau. Mas pai, o que é um berimbau? Acho que eu devia ter lá, 9 anos, 8 anos, não lembro. Na época, quantos anos eu tinha na época. Mas eu falei assim, pai, mas o que é um berimbau? Berimbau, aí meu pai, tipo assim, meu pai era sempre meio brutão, assim, berimbau era um negócio que tem, é um instrumento. Ele não falou nem instrumento, ele falou assim, é um negócio que tem na capoeira lá, que os caras tocam pra capoeira. Ele nem falou assim que tocava para jogar capoeira e tal. Toca lá para capoeira, tá entendendo? Então, até então, o que eu sabia de berimbau era isso aí que o meu pai tinha falado, que eu só ouvi o somzinho lá da musiquinha do Raul Seixas lá, e meu pai tinha falado isso aí para mim, que berimbau era um negócio que tocava lá na capoeira. Era isso que eu sabia de capoeira. E o tempo passou, né? Aí a gente sempre morando no sítio, aí nessa época eu devia ter aí uns 15 anos, mais ou menos isso. Aí um dia um amigo meu chegou em mim e falou assim, vai vir uma galera aí, vai dar aula de capoeira pra nós. Olhei assim, capoeira? Os caras vão me ensinar nós a lutar capoeira aí, entendeu? Vamos lá treinar? Eu falei, cara, será que eu vou? Não, vamos lá, vai ser na minha casa lá e tal, e vamos lá treinar, vamos lá, e daí, que dia que vai ser? Vai ser amanhã e tal. Aí chegamos lá, no outro dia eu fui lá, mas aí eu com o macaco velho, né, tipo assim, a gente sempre tem medo do desconhecido, né, cara? Uma coisa que você nunca viu, que estão te apresentando ali assim, aí eu cheguei assim, daí foi aquela galera, né, tipo assim, a gente morava no sítio, então veio um pessoal, tipo assim, no sítio, vocês sabem disso, aí o Alex deve saber, você também, tem as águas, né, tem a água lá, por exemplo, tinha a água do Cateto, tinha a água da Granja de Dixdorf, e por aí, aí o pessoal veio aquela galera da água do Cateto, vamos pra cá, vamos fazer aula de capoeira aqui com a galera, que aí chegou, uns 15, cara. Entendeu? Tudo, cara, assim, tudo
na faixa etária de 16, 17 anos, tá entendendo? E tinha os mais velhos, devia ter 20 anos na época lá, que eram os caras que, na época lá, eram os caras que foram dar aula para nós, que era o Tarzan, que tinha um menino, e depois a gente se tornou amigo, que era o Tarzan, daí depois tinha o Dini, entendeu? Tipo assim, cara, pessoas assim que faz muito tempo que eu nem vejo, nem sei onde que eles andam hoje, entendeu? E aí tá, beleza, vamos pra frente. Aí começou o primeiro dia de aula, os caras, não, vamos treinar. Eu cheguei e já sentei, que era num terreirão de café. Todo mundo aqui sabe que é um terreirão de café, né? Então, aí era no terreirão de café. E eu já sentei, senti uma caixa assim no terreirão, assim na beira do terreirão. Eu já sentei e fiquei medindo aquilo lá. E os caras lá, não, vamos. Eu falei, não vou não. Sabe assim, quando você fica naquela, assim, você vê os caras, assim, eu falei, se eu entrar, esses caras vão bater em mim, pô. Entendeu? Eu não vou não, né? Fiquei ali, olhando o movimento, e os caras treinando, e daí os caras, tipo assim, catavam, os caras iam fazer abertura, se um catava de lá, o outro catava de cá, e arregaçava as pernas do cara no meio, assim, e eu olhava aquilo lá e falava assim, Deus me livre que eu vou fazer isso aí, ó, isso aí não dá pra mim não, essa praia aí não é minha não, tá entendendo? Eu tô fora disso aí. E foi, cara, os caras veio um dia treinar e os caras lá, tipo, o Tarzan na época, não, cara, vamos treinar. Eu tava conhecendo eles naquele dia que eles chegaram ali, não conhecia eles assim. Não, vamos treinar, e pá, vamos. Eu falei, não, a próxima aula eu vou. Aí chegou a próxima aula, eu já pá, não fui de novo, tá entendendo? Fiquei filmando de novo, vivendo aquela situação. E os caras treinam uma semana e eu só filmando o movimento. Mas aí o que acontecia, né? Eu filmava os caras treinando e quando eu chegava em casa eu ficava tentando fazer o que eu vi os caras fazendo. Entendeu? Isso, e aquilo foi me despertando, né? Uma curiosidade, né? Que daí você começa a sentir o movimento, aquilo que eu sempre falo para as pessoas, que de repente a pessoa fala, mas a capoeira, eu falo, meu, capoeira, para você sentir o que é a capoeira, você tem que treinar. Se você não treinar e ficar só olhando, você nunca vai saber o que realmente é a capoeira, tá entendendo? E aí eu comecei a fazer aquele movimento ali sozinho, e aquilo ali foi despertando uma curiosidade no meu corpo, sabe? O entendimento que eu tenho hoje, que aquilo lá começou a despertar uma curiosidade no meu corpo de conhecer aquilo lá, tá entendendo? Conhecer o que eu estava vendo, porque até então era uma coisa desconhecida para mim, tá entendendo? Aí chegou a próxima semana, veio a aula. Aí eu falei assim, hoje eu vou treinar. Cheguei lá, já fui com uma calça preta já meia larga, já que os caras já falavam que tinha que ir de calça e tal. Fui com a calça preta meia larga e fui treinar. Não, hoje você vai, não, hoje eu comecei a treinar. Pau, e vai, treina daqui, treina daquela, e vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Aquela coisa toda, e daí os caras começaram a surrar nós nos alongamentos, né, que os caras, tipo assim, pra nós lá naquela época, pra mim, que era leigo, né, não conhecia nada, pra mim os caras eram os bambas, né, pô, os caras sabem tudo aí, né, eu não sabia nada, nunca tinha visto aquilo, né, cara, eu não sabia nada, então pra mim os caras eram bons, e os caras catavam nós e joga pra lá, e força a abertura, e sobe em cima das costas, e deita, e os caras subiam em cima da barriga da gente, passava correndo em cima da barriga da gente, e aquela coisa toda, tá bom. Passou o primeiro dia de treino, cara, nossa, quando foi no outro dia que eu acordei, meu Deus, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Eu falei, eu não volto mais nesse negócio, não, os caras querem matar a gente lá, cara, entendeu? Os caras querem matar a gente lá, não vou voltar não, mas daí, só que aí, quando eu pensei assim, aquilo lá já tinha despertado em mim, tá entendendo? A capoeira, porque eu falo muito isso, que a capoeira, tem uma música até que fala assim, que eu não escolhi a capoeira, foi a capoeira que me escolheu, entendeu? Então, eu acho assim que, a partir daquele momento ali, acho que a capoeira, eu senti que a capoeira tinha me escolhido, assim, hoje, falando hoje, né? Levando para aquele tempo lá, mas falando hoje, eu senti que a capoeira tinha me escolhido, entendeu? Aí eu voltei para a aula, mesmo assim, todo dolorido, voltei para a aula e falei para os caras, mas vocês têm que pegar mais devagar aí, não dá não, entendeu? É muito pesado isso aí. Não, é assim mesmo, você quer ser bom de capoeira, é assim que é, entendeu? É assim que é, não tem outro jeito não, é por aqui mesmo, é na brutalidade, lá era na brutalidade mesmo, tinha esse negócio de você fazer um alongamentinho aqui, pois, não, era 50, 100, pôs chinelo e descia pro chão, você sentava no chão, o cara vinha, sentava de frente, você catava suas pernas e puxava e abria suas pernas. Meu, era aquele. Tá bom, vamos embora. Fui treinando, e daí nisso eu fui fazendo amizade com os caras e tal. E aí o Tarzan, que era o cara que era o frente lá, que dava aula pra gente, começou a falar da academia de capoeira. Pô, academia lá em Cambé.
O Piaba que dá aula lá, ele falava Piaba. O Piaba que dá aula lá na academia. Eu falei, então vamos na academia, pô. Não, um dia eu vou te levar lá. Ele sempre falava pra mim, um dia eu vou te levar na academia, um dia eu vou te levar. Tá. E foi passando o tempo. E eu sempre apertando ele para levar eu na academia. Apertar, levar ele na academia. Vamos lá, vamos na academia, vamos na academia. Aí chegou um dia que ele falou, então vamos, eu vou te levar lá na academia hoje. Aí numa sexta-feira, cara, a gente saiu e fomos para essa academia. Chegamos na academia lá, era num bairro, no Jardim Ana Rosa, lá em Cambé. Na época era do Clube do Zé do Mé, eu lembro até o nome do lugar, Clube do Zé do Mé, que no final de semana tinha uns forrozão lá, mas no meio de semana funcionava a academia de capoeira lá, naquele clube lá. Aí chegamos lá numa sexta-feira, não tinha muito aluno, acho que lá devia ter na época uns 10, 12 alunos treinando com o meu finado mestre, que era o mestre Piaba, né? E ele era, na época, ele era cordão amarelo, naquela época lá ele era cordão amarelo, eu lembro que quando eu cheguei lá ele era cordão amarelo, daí depois de 1 ou 2 semanas que eu tinha chegado lá, ele pegou a primeira graduação de instrutor, instrutor, que era amarelo e azul naquela época lá no Mestre Lampião. Né? E daí nós chegamos lá e tal, aí ele apresentou eu lá, esse aqui é o menino treina comigo, ele quer ver a capoeira aqui, ele treina lá e tal, veio para jogar aqui com a molecada. Daí tá. O mestre lá, na época o instrutor puxou o treino e tal, rolou uma roda, comecei a jogar com a molecada e tal, daí no final da aula ele falou assim, o seu aluno aí, Tarzan, já tá bom de capoeira já dá para dar um cordão verde para ele, né? Mas nisso aí, quando eu fui para academia de capoeira, acho que a gente já tinha treinado 1 ano sem eu ir na academia, sem eu ir em lugar nenhum, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, tipo assim, é que eu já era capoeirista, né? Bom, até hoje eu ainda não sou, né? Tô tentando até hoje, mas ainda não consegui. Mas eu tinha uma noção boa de capoeira porque os caras tinham me passado o básico da capoeira, queixada, armada, meia lua de compasso, benção, chapa, martelo. O básico da capoeira eu tinha uma noção boa já, e da ginga daquela época lá, que é totalmente diferente do que a gente trabalha hoje, eu já tinha uma noção boa, entendeu? Então, na época lá, o instrutor Piaba falou assim, não, o cara já dá para pegar uma corda verde e tal. E aí, vai ver assim, cara, se eu for contar isso, eu vou ficar a tarde inteira aqui, pô, entendeu? Eu vou ter que cortar essa história aqui, porque se eu for contar tudo mesmo, velho, até... Dá um podcast só dessa história. Dá um podcast só dessa história aqui. Mas eu vou dar uma resumida aqui, enfim. Aí assim, eu fui treinar com o mestre Piaba, né? Fui treinar com o mestre, daí o Tarzan não quis mais treinar capoeira, ele parou, falou, não, eu não vou, pra mim não dá. Aí, e o mestre, agora eu vou contar um pouquinho do mestre, assim, que tem muita gente que nem, às vezes fala, o mestre Piaba, mas tem muita gente que conheceu o mestre, depois que o mestre foi embora pra cidade, entendeu? Mas nem conheceu o mestre, eu conheci um pouquinho do mestre. O mestre morava no sítio também, ele tocava, naquela época lá, vocês devem saber que ele também tocava porcentagem, né? Tocava café, né? A gente falava na época lá porcentagem, até hoje tem esse lance ainda, mas naquela época lá, ele era porcenteiro, né? E ele tocava uma roça de café, e daí eu morava perto de onde que ele morava, eu passava da minha casa e da casa dele, a gente subia para academia junto, eu e o mestre, tá entendendo? E daí eu fui formando, criando, né, essa amizade com o mestre ali, e fui treinando com ele, né? Aí depois teve aquela parte que eu falei que ele parou com a capoeira um tempo, eu fui para outro grupo treinar capoeira, né? Daí nesse grupo lá, quando eu cheguei na academia, passando tipo coisa de 2 semanas ia ter um evento, né? Que aí o professor da academia lá me deu corda a primeira graduação, que era verde na época, né? Ele me deu a primeira graduação, eu continuei treinando com ele, daí ele fechou a academia dele, foi dar aula numa sala pequena no fundo da casa dele, ficou eu e um outro aluno só treinando com ele, o Pantera. Aí naquela época lá, ele pegou e deu 2ª corda para mim, o Pantera, dentro daquela sala lá, ele sozinho, né? Aí o meu mestre voltou da aula de novo. Aí um dia eu estava no centro de Cambé, nessa época eu devia ter uns 17 anos, aí eu estava no centro de Cambé andando e eu vi uma roda de capoeira. E daí era meu mestre, estava meu mestre, o irmão dele, o professor mestre, acho que ele é mestre, hoje faz tempo que eu não vejo, mexicano. Eles estavam fazendo uma roda no centro de Cambé, e aí eu cheguei, aí ele falou, Piabinha e tal, você aqui e tal, indinho, né, porque até então eu era para eles, eu era indinho. Daí depois que eu voltei, que eles começaram a me chamar de Piabinha. Aí ele falou, você aqui então, eu vou abrir a academia de novo. Eu falei, não mestre, segunda-feira eu tô lá. Entendeu? Quando ele falou que ia abrir a academia de novo, segunda-feira, ele
cheguei lá às 7h30 da noite, eu cheguei na porta da academia e voltei a treinar com ele, entendeu? Aí treinei com ele me formou professor de capoeira, aí eu fui pro mundo, entendeu? Daí conheci um pessoal de Goiás, fui para Goiás, passei um tempo em Goiás, voltei de Goiás, fiquei... Aí a gente tinha uma galera aqui, a gente montou um grupo, aí a gente ficou 2 anos, 3 anos, mas não lembro direito, 2 anos ou 3 anos com esse grupo, aí depois, por uma série de coisas, se não deu certo o grupo, a gente desfez o grupo, cada um foi para um lado, entendeu? E eu fiquei sozinho, os meninos cada um foi para um lado, eu fiquei sozinho, e aí, depois disso, que eu fui para Goiás, não, antes disso eu tinha ido para Goiás. Aí nessa ida minha para Goiás, daí eu fiz um contato com... Eu fiquei muito amigo do mestre Galo, tá entendendo? Fiquei muito amigo do mestre Galo. Mas por conta de naquele tempo lá, não ter esse lance muito de telefone, hoje é normal isso, mas naquele tempo lá pouca gente tinha um telefone celular, né? E aí eu perdi o contato dele. E eu fiquei muitos anos sem ver o mestre Galo. E um dia eu tava assim de bobeira na internet, né, cara? E daí eu vim vendo uma roda de capoeira assim. Aí, tipo assim, a gente já tinha uma... Como é que eu vou colocar? A gente já viu o Nagô naquele tempo lá, tá entendendo? A gente já viu o Nagô. E aí eu vi uma roda de capoeira e vi o contramestre Galo jogando. O cara falou assim, graduado não, como é que a corda azul era formado Galo, tá entendendo? Eu vi lá embaixo na barra do vídeo assim, formado Galo. Eu falei, mas será que esse é o Galo que eu conheci e tal? Pá, faz tempo que eu não vejo o cara. Aí, velho, eu olhei lá, vi ele jogando, falei, é o Galo sim, tá entendendo? Mas como é que eu vou conseguir um contato desse cara? Pra mim entrar em contato com ele. Aí, o que eu fiz? Tinha um tempo que tinha uma revista que chamava Revista Capoeira, né? E aí, né, numa das revistas Capoeira, saiu uma entrevista do mestre Piquinês, nessa revista. E nessa revista tinha o telefone do mestre Piquinês, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro mestre Piquinês, um SMS pro mestre Piquinês, eu nem liguei para ele, tá entendendo? Eu mandei um SMS pro mestre Piquinês na época, faz muitos anos, talvez ele nem vá se lembrar, se ele ver isso aqui, ele nem vai se lembrar disso, mas eu mandei um SMS pro mestre Piquinês, dizendo para ele, ô mestre, é o seguinte, eu sou fulano assim, assim, assado, eu sou amigo do Galo, só que faz muitos anos que eu perdi o contato com o Galo, e o senhor não tem o telefone do Galo para me passar, que eu queria falar com ele de novo, entendeu? Aí o mestre pegou e só me respondeu, e mandou o telefone do Galo para mim, tá entendendo? Eu só agradeci ele, obrigado mestre e tal, e peguei e mandei uma mensagem pro Galo, naquele telefone que ele tinha mandado. Aí o Galo me respondeu, daí eu liguei, acho que ele me ligou daí, e a gente começou a trocar ideia, foi trocando ideia, e o tempo foi passando e nós estamos aqui. Hoje, firme e forte. É isso aí. Isso aí. Boa história, ótima história. Ó, se você tá gostando, dá o like, tá? Aqui ixi, isso é só o começo aqui dessa história, cara. Graduado Alex. E você? Como é que você começou na capoeira? Zu, eu comecei na capoeira, eu tinha 8 para 9 anos, como eu disse, né? Trabalhava ali junto com a minha família, eles faziam ursinho de pelúcia, e aí abriram um bar e tal, eu cuidava do bar com eles ali. Então foi meio que uma forma de fugir do trabalho, ó, preguiçoso, né? Não, mas não foi para fugir, mas foi para poder ter um tempinho para mim. Aí o que eu fazia? Eu entrei na capoeira. Na época era o professor Tizil, não lembro o nome do grupo dele. Hoje ele é contramestre, mora em Londrina. Mestre, mora em Londrina. Hoje ele é mestre. E eu não sei nem qual grupo que ele tá também hoje, sei que ele tá em Londrina. Qual? Engenho Novo. Pois é, vai ver isso aí, vai tá vendo. E aí assim, quando o Tizil dava aula em Iguaraçu e em Angra. E um dia o Tizil pegou e falou assim, Alex, eu vou parar de dar aula no Angra. Não tá compensando para mim, porque na época tinha o ônibus que buscava os alunos, levava os alunos de Iguaraçu, de Angra, para estudar em Iguaraçu, e aí ele vinha no ônibus. Quando o pessoal vinha embora, o ônibus ia buscar o pessoal, ele voltava para Iguaraçu de volta. Então ficava ruim para ele ir. E aí um dia eu peguei, falei para ele, tinha um Fusquinha vermelho, da minha família, ó, pra você ver, 10 anos já. Tinha um Fusquinha vermelho em casa, eu lembro como se fosse ontem, cara, já faz algum tempo, hein. Aí eu peguei e falei, ele falou que ia parar de dar aula. Eu falei, não, professor, para não.
faz o seguinte, nós pagava mensalidade para ele. Eu busco o senhor e levo o senhor embora de volta e o senhor não precisa cobrar minha mensalidade. E o meu combustível fica mais do que eu pagaria de mensalidade, mas eu faço pra gente ter a capoeira. Sempre assim, né? Aí, mas mesmo assim não compensou pra ele, porque daí só treinava eu, ele, o Pisca, que é o Kaká, e o Walter, do final do seu Janeiro ali, morava pertinho de casa ali. Tá, ficava nós e o Renato. O Renato do São Antônio. Sim. Era só nós ali que ficou por último, da galera. E esses caras que eu falei, eles eram um monstro da capoeira, cara. Uma molecada ligeira, saltava, até comia tudo quanto é lado. Mas ruimzinho sempre foi eu. E eles parou de treinar e eu não queria parar. Aí o professor parou de dar aula. Eu fui treinar uns dias com ele no Guaraçu, mas ele parou também, ele parou de dar aula. Mudou pra Londrina de volta e parou de dar aula. Aí um dia eu vim pra Astorga, eu vi uma roda de capoeira do Piabinha. Mas não entrei, nem conversar, nem conhecia. Aí passou um tempo, aí ele pegou e começou um projeto lá em Guaraçu. Projeto na Casa da Cultura, na época do Finado Celso. O prefeito era o Finado Celso. Começou a dar aula lá, só que daí eu já tinha passado muito tempo. Eu treinei um bom tempo sozinho, treinando sozinho em casa e tal. Não tinha professor porque tinha ido embora. Aí um dia eu cheguei nele e falei, você podia montar academia, cara. Porque no projeto nós não pode entrar, porque nós é adulto já, né? Ele falou, cara, tem que valer muito a pena. E mesmo assim a gente começou a conversar. Aí um dia eu consegui um outro espaço. Acabou o projeto da cultura e eu consegui o espaço do centro de convivência, que tinha na frente do Mercadinho do Dito, ali em Guaraçu. Aí eu consegui o espaço e aí vinha ele e o Neguinho da aula em Guaraçu, o professor Neguinho, que hoje está no grupo da Mozenza. E aí eu comecei a treinar com ele, e na época era o Macondê. É esse grupo que ele falou que criou uma associação com os meninos, com cerca de 2 a 3 anos aí mais ou menos, e aí desfez o grupo. E ele pegou e falou, Alex, eu vou parar de dar aula aqui, porque tinha 6 alunos, o cara vinha, não compensava a mensalidade que nós pagávamos para ele, não compensava, mesmo ele não pagando aluguel do espaço, mas não compensava, cara, porque viver da capoeira é muito difícil. É muito difícil, até nos dias de hoje. Aí eu peguei e falei pra ele, não, quer saber? Vou treinar com o Sem Astorga. Aí ele começou a dar aula no contramão e eu vinha. Antes eu vinha mais vezes, aí depois eu passei a vir menos vezes. Aí o que eu fazia? Eu vinha treinar com ele aqui e treinava na Praça de Guaraçu. Então eu vinha, buscava o treino com ele 1 vez, 2 vezes por semana, mas eu treinava a semana toda no Guaraçu, com a molecadinha lá. Então eu comecei a formar a turminha lá. Aí um dia eu cheguei e falei pra ele, professor, que era professor na época, eu tô com uns 10, 12 moleques aqui treinando comigo aqui na praça. Molecadinha boa de capoeira. É nada, Alex, bora lá ver. Aí eu combinei com ele, eu pagava o combustível e a mensalidade, ele descia 1 vez por semana, dava aula pra nós lá. E aí um dia ele chegou e me falou, Alex, agora eu vou entrar no grupo Capoeira Nagô. E eu falei pra ele, professor, a camisa que você colocar, eu coloco também, se você me aceitar, eu tô com você. E nós tá até hoje, cara. Aí eu fiquei afastado um tempo, sumi da capoeira, parei um tempo, aí voltei, treinei de novo e a minha molecadinha veio treinando comigo. Chegou uma época que a gente tava com 40 crianças. 40 crianças. Aí ele fez um evento, falou, Alex, eu vou fazer um evento aqui em Astorga e eu quero dar corda para suas crianças. A gente conseguiu dar corda para 20, né, Piaba? Demos corda para 20 crianças, dos 40. Porque 20 não tinha dinheiro para pagar, eu também não tinha dinheiro para pagar para todo mundo. E aí conseguimos dar corda para 20. E sempre naquela esperança, né? O prefeito vai ajudar o projeto, o prefeito vai colocar. Aí entrava prefeito um, saía prefeito outro, entrava prefeito um, saía prefeito outro. E nunca dava espaço para capoeira. A capoeira sempre treinando ali na praça. Aí um dia eu peguei, falando com os meninos lá, e eu falei, cara, eu tô com vontade de montar um projeto de capoeira pra gente dar aula nas escolas. Aí o Piabinha apoiou. Pô, cara, se você fizer isso mesmo, a gente vai tocar adiante. Mas eu nunca pensei em dar aula. Eu fazia o treino, pra mim, eu tava treinando e as crianças me acompanhavam. Eu não era professor deles. Eu não dava aula pra eles. Eu nunca me autotitulei professor. Então, mas eles acompanhavam a aula. E eles chamavam eu de professor. E eu falava pra ele, professor, é de Astorga. É o professor Piabinha. Não é o Alex. Na época eu não era nem graduado. E um dia eu parei, fiquei um tempo afastado da capoeira.
Eu falei, Biaba, eu vou voltar pra capoeira. Ele voltei, ele pegou e falou assim, eu vou te pôr, você vai tocar o projeto, eu vou te dar uma corda de estágio. Você ficou um bom tempo comigo, afastou e sempre treinou, e a gente fazia muito tempo que não fazia evento. Aí ele pegou e me deu uma corda de estágio, e aí deu certo do outro prefeito, põe o projeto na escola, e eu fui dar aula na escola de Guaraçu. Aí começou o projeto mesmo. Aí foi bacana. Aí estamos aqui. É isso aí, gente. Se vocês estão gostando, curte, compartilha esse vídeo, tá? Dê o joinha, que quando você dá o joinha, o YouTube entende que você está gostando do vídeo. E ele manda para mais pessoas, tá? Tenho certeza que tem milhares de capoeiristas aí assistindo aí, vendo como é que foi a trajetória dos dois. E você que ainda tem vontade de ser, fala, mas eu tô com medo, ó, ouve a história dos dois aqui, que tenho certeza que não foi fácil na vida dele, não foi fácil, não vai ser na sua também não, meu camarada. Tem que ralar. Tudo que você conquistar, você tem que ralar para você conquistar primeiro. Primeiro vem a luta, depois você conquista. Vou falar aqui agora com contramestre. Porque o que significa a capoeira Nagô? Então, Capoeira Nagô. O grupo Capoeira Nagô, ele foi formado em 2001 pelo Alexandre Ronan de Souza, nosso mestre piquinês, né? E quando o grupo foi formado, eu não fazia parte do grupo ainda, né? Nagô, ele é um nome de uma tribo africana, né? Então eu acredito que foi uma forma do mestre estar fazendo uma homenagem, né, a uma tribo africana, dele ter colocado esse nome Nagô no grupo, entendeu? Então eu acho que Capoeira Nagô, isso foi uma forma do mestre ter homenageado uma tribo africana, entendeu? Legal, história legal. Acho que não precisa, né, dizer. Você já deu a aula aqui pra nós aqui. Já mandou bem. A quarta pergunta, eu coloquei aqui, ó, o que levou você a entrar na capoeira? Claro que vocês já falaram que alguns motivos, né? Mas, tipo assim, tem muita gente que quer entrar na capoeira, ou seja, em outros tipos de luta também, quer entrar porque quando era criança, ele apanhava, era esnobado das molecadas, falava, não, vou entrar na capoeira só pra mim aprender a bater, descer o porrete. Era quebrar todo mundo que me quebrou. Esse foi o seu motivo ou não? Não, cara, sinceramente não foi, tá entendendo? Não foi o motivo de eu ter ido pra capoeira. Acho que é aquilo que eu falei pra você, eu não escolhi a capoeira, tá entendendo? Não sei porquê, mas acho que foi ela que me escolheu. E eu fui indo e foi me despertando mais curiosidade de ir para frente, de aprender, de conhecer. Tanto que um tempo eu fui embora daqui do Paraná, fui para Goiás, vivi um tempo em Goiás lá com o pessoal de lá, né, para conhecer mais da capoeira. Tive uma vivência com algumas pessoas assim da capoeira, outros mestres lá daquela região, né, do Goiás lá, entendeu? Então, eu não tive o meu intuito de ir para a capoeira não foi esse, foi mais mesmo assim, como eu disse, acho que a capoeira que foi me levando, tá entendendo? Eu fui me envolvendo e fui indo, tá entendendo? Fui indo para a capoeira. Fui indo. Cheguei não, ainda chego, quem sabe o dia eu sei. E você, Grata Alex? Não, então, igual eu falei, como eu trabalhava já desde muito novo, pequeno não, porque pequeno ainda sou, né? Trabalhava junto com a minha mãe ali, a gente tocava o bar, e eu me via fechado. Para mim, na minha cabeça, eu estava sendo fechado. Então, e eu gostava muito dos saltos. Eu via os meninos que saltavam, a parte da acrobacia, da capoeira, que é o que a maioria se encanta hoje, continua se encantando, né? A molecada quer vir pra capoeira porque o professor, o mestre, salta muito. Comigo é diferente, não salto não, viu, galera? Então, assim, e eu queria aprender. Além de ter a forma de estar fugindo ali um pouquinho de casa, né? E aí foi assim. Não foi porque, apanhar, cara, com isso eu nunca tive problema, não. Bem de boa. Já continuando nesse assunto, quais são as normas, as diretrizes que quando a pessoa entra na capoeira tem? Porque tem gente que acha que é liberal, vou entrar ali, vou fazer isso, aquilo. Tem uma regra, né? Tem uma ordem ali para a pessoa. Se a pessoa descumprir ali, ela vai ter uma penalidade, né? E quais são e o que seria?
Então, Zu, é o seguinte, isso aí é uma coisa minha, assim, nem sei assim, se é do grupo, mas para mim, tá entendendo? O aluno para estar aqui comigo, eu sempre falo isso. Quando o aluno, estou falando de mim agora nesse momento, aí depois eu vou entrar nessa questão que você me perguntou aí. Para mim hoje a capoeira, quando o aluno chega no meu, eu falo para ele assim, de valor, eu não falo de preço. Qual que é o valor que a pessoa que vem para a capoeira está dando na capoeira? Não é quanto a minha mensalidade custa, é o valor que a pessoa está dando no que ela vem fazer. Tá entendendo? A minha mensalidade é só o dinheiro, mas e o valor? Se você não dá valor, cara, qualquer coisa que eu cobrar vai ser caro, porque você não dá valor do que você está fazendo, entendeu? Em relação à tua pergunta agora, assim, a pessoa para praticar capoeira, em primeiro lugar, ela não pode viver se envolvendo em briga, tá entendendo? Bebedeira, né? Se você, por exemplo, eu tenho uma norma que um aluno entra comigo aqui, para ele usar um uniforme do nosso grupo é 40 dias, tá entendendo? Depois de 40 dias, eu vou vender o uniforme dele, do grupo para ele, mas já vou deixar bem claro para ele, isso aqui é seu uniforme, não é a camiseta que você vai pôr no final de semana e vai para dentro de um boteco beber cerveja, tá entendendo? Não é a camiseta que você vai estar no meio da rua e se envolver numa treta no meio da rua, que até acaba envergonhando. Com certeza, o nome, né? Porque hoje tudo é internet, de repente o cara se envolve numa briga, tá dentro de um boteco aí, o celular, lá o cara lá, o aluno do Nagô tá se envolvendo em briga lá na rua, tá entendendo? Isso cria uma imagem ruim pra capoeira, né? E pro grupo, né? Pro nome do grupo, que o grupo não é meu, tá entendendo? A gente só usa uma franquia do grupo, o grupo não é nosso, né? Então a gente jamais pode denegrir a imagem do grupo, né, cara? Então é isso, não pode beber. Chegou aqui, o cara chegou para treinar aqui, tá cheirando álcool, eu senti que o cara tá meio lá, meio cá, com algum sintoma de que usou alguma coisa, tá entendendo? Eu já não deixo treinar, entendeu? E já dou um alerta pro camarada, entendeu? Se tiver corda, dependendo da situação dele, a gente arranca a corda do cara, entendeu? Tira a corda do cara, por quê? Porque o cara tem que entender que isso aqui é responsabilidade. Porque tem gente que acha assim, eu treino porque eu pago para treinar, eu posso fazer o que eu quero. Isso não é bagunçado. Não é bagunçado, não é por aí. Tem regra, tem disciplina, tá entendendo? Então, essas coisas aí é fundamental a gente cobrar. Você tá treinando capoeira, não chega bêbado nas aulas, não fica, o cara tá na beira da rua ali, daí tem um cara lá, eu sou capoeira, vai começar a jogar capoeira e jogar a perna pra cima. Também eu não aceito isso aí, aluno meu não faz isso, tá entendendo? Porque eu já falo pro cara, se quer treinar capoeira, quer jogar capoeira, vem aqui dentro da academia e joga comigo, entendeu? Não vai pra rua e não fica em beira de rua jogando a perna pra cima, a menos que a gente tá fazendo uma apresentação lá, né? Ou então de repente o cara tá no fundo da casa dele treinando, é uma outra situação. Mas ficar com essa coisa de brincadeira em beira de rua jogando a perna pra cima, não. Para usar capoeira, assim, eu sou bom nessa parte. Vamos supor, se você está numa situação de perigo, aí sim você poderia usar capoeira ou não? Porque daí... Ou você vai ou você morre. Sim, porque aí já é uma autodefesa, né? É uma autodefesa. Aí você pode usar sim, mas dependendo da situação, o melhor ainda é evitar. Tá entendendo? Se você puder sair, aí tem gente que fala assim, o cara é covarde. Não, eu não sou covarde. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu treino. Entendeu? De repente, o cara que está do outro lado lá, ele não me conhece, né? Aí ele vem igual doido em cima de mim, eu dou um chute nele, por exemplo, eu dou todo capoeirista, de repente, que está vendo esse vídeo aí, vai entender isso aí. Eu dou um ponteiro no cara, eu mato o cara. Tá entendendo? E daí? Isso vai me render um processo, então eu não tô preservando muitas vezes só ele, eu estou preservando eu também, tá entendendo? Eu estou preservando eu. A nossa luta, capoeira e todas as artes marciais é considerada como arma branca. Se você usar indevidamente, você é processado como se você estivesse portando uma arma branca. Então, assim, é muito sério. E a gente porque seguindo o segmento do mestre, contra o mestre, assim, quando é colocar situação de risco, situação de perigo, claro, no último situação, não teve acordo, não teve jeito, você não conseguiu sair, não teve jeito mesmo. Não tem pra onde correr. Tudo quanto é jeito para não estar. Que até mesmo quando a gente treina e a gente aprende,
né? A gente aprende dessa maneira, que você não tem que estar no meio de dessas situações. Mas não teve jeito, você colocou uma questão de você nunca de bico mesmo que não tem o que fazer. Ou é 8 ou 80, cara, não tem o que fazer. É por isso que eu sempre falo isso, que o capoeirista, muitas vezes, ele tem que se policiar, né? Nesse sentido aí, porque nem todo lugar cabe um capoeirista estar lá, tá entendendo? Tem local que é melhor você nem estar, não é verdade? Porque, tipo assim, você já tem, por exemplo, eu chego no ambiente, eu dou uma olhada no ambiente, eu vejo que ele não me cabe ali, eu já vou embora, dependendo da situação que eu olho, que eu observo ali, eu faço uma avaliação do que eu estou vendo. Pô, pai, isso aqui não é para mim, eu vou sair daqui porque eu sei que aqui pode rolar uma briga, pode rolar uma discussão, eu vou embora, entendeu? Eu vou procurar um lugar que seja um ambiente melhor para me estar, para ficar lá, tá entendendo? Entendi. E tipo assim, tem gente que usa na maldade isso, né? Se você descobriu que uma pessoa que usa isso pra maldade, ele é expulso daqui? Sim. Não tem mais chance, não tem mais volta? Não, tipo assim, a gente vai apurar os fatos, né? Sim. Porque às vezes você fala maldade, mas de repente, é aquilo que a gente está falando. O cara ficou assim, evitando o tempo inteiro uma situação, igual o graduado ali falou, ficou evitando o tempo inteiro uma situação, mas de contrapartida do outro lado. Ficou insistindo, tá entendendo? E aí a mulher sempre tem dois lados, né? Então, e aí o que acontece? De repente, aí o cara, uma suposição, o cara sabe que você faz capoeira, daí o cara começa a te desaforar você, tá entendendo? Te desaforar, e você tá evitando, né? Só que chega um momento, cara, que a gente é ser humano, tá entendendo? A gente é humano. Entendeu? A gente não... Você vai aguentando, ou daí tem duas situações. Aqui que eu falo, você vira as costas e vai embora, né? Ou você vai se defender. Porque eu vejo assim, se eu estou numa situação dessa, eu jamais vou entrar e vou dar um chute no cara, tá entendendo? Só que a partir do momento que ele vir me bater, aí eu tenho que me defender, até mesmo porque a capoeira nasce de uma necessidade de liberdade. Eu vou deixar o cara me oprimir? Verdade. Não posso, né? Eu já estou relevando a opressão dele na minha mente, né? Porque quando o cara começa a falar de você, etc, mais etc, ele está fazendo uma opressão na sua mente, ele está oprimindo você ali com palavras, não é verdade? Então, eu já estou relevando isso dele, né? Agora o cara vem querer bater em mim, daí eu vou falar, pô, daí que sentido que tem? Que sentido que tem eu chegar depois da minha aula e falar assim, não, capoeira é uma arte de libertação, ela vem para libertar. Você foi oprimido. E eu fui oprimido, tá entendendo? Isso é verdade. Complicado. Tem uma terceira também dica que eu posso dar. Se você vê que vai dar confusão, não sai, cara. Nem, né? Porque tem lugar que você... Vamos supor, vai ter uma festa ali. Mas você sabe que ali não vai dar bom. Você vai pra quê? Cara, vou fazer. Eu vou ficar em casa com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu coloco sempre assim, lugar que não cabe a minha família, não me cabe. Sim, verdade, tá certo. Então, mas foi o que eu falei lá, Guzo, atrás, um pouquinho atrás ali. Eu chego e observo O ambiente, tá entendendo? Se eu vejo que é um ambiente que tem muita bebedeira, muito peão bíblico, eu já saio fora dali, porque eu sei que já conhece a hora pra você, né? Não é pra mim, não é o meu perfil tá ali naquele lugar. Tanto que, tipo assim, se você andar na cidade aqui, se você me encontrar dentro de um bar aqui, você ganhou na Mega Sena, as duas, ou ele tá cobrando uma de ou tá pagando uma. É verdade. E você, graduado Alex, o que você pensa também nessa questão? Então, para mim, assim, primeiro, assim, você consegue evitar tudo que você queira. Na situação de risco, sai fora. É melhor você ser um covarde, com razão, e sair fora da situação, do que você ser um valentão, ou morto, ou preso. Então, eu prefiro ser sempre mais o covardão, de sair. Porque a gente sabe o limite da gente, né? E é aquilo que o professor falou, o mestre falou. Eu treino capoeira para me expressar e ter a libertação, ter a liberdade. E aí eu vou ficar num lugar onde estão me oprimindo? Não tem necessidade. Eu acho que não cabe. E é aquilo que eu acabei de dizer. O lugar que não me cabe, não cabe a minha família, não me cabe. Então, para que eu vou ficar lá? Entendeu? Até mesmo que assim, ó. Primeiro, eu não entro no bar porque eu não bebo. Tenho 23 para 24 anos já que eu não gosto com uma gota de álcool na minha boca. De querer cigarros e outras coisas, né? Então, assim,
Se eu quero tomar um refrigerante, às vezes eu pego e vou para casa. E assim, tem necessidade. E em questão dos seus alunos também, você também dá aula, né? Sim. Quais são as diretrizes lá? É justamente assim, como o meu projeto é um projeto mais voltado para criança e adolescente, e a gente estava com um projeto bem bacana nas escolas, e como eu disse do anterior, a gente estava trabalhando nas escolas, na pré-escola, na creche não, na pré-escola e na escola municipal. Qual era a regra? Qual era não, qual é porque como eu estou no ginásio de esporte agora, continua valendo a regra para as escolas. Aluno meu não briga, porque se brigar, a gente tem a punição. Se estiver em brigas e partiu para via de fato, independente se está certo ou errado, fica sem a graduaçãozinha dele durante 30 dias. Porque tem regra, tem hierarquia. É o que o meu mestre me ensinou e é o que eu passo. Brigou. Mas estava certo, estava se defendendo. Não importa. Foi para via de fato. Foi para via de fato, você está errado. Então, discutiu com a professora, bateu boca com o aluno. Fica de gancho do mesmo jeito. Reincindiu. Fica 30 dias sem vir na aula e 30 dias sem acorde. Voltou, cara, dependendo da situação, nunca teve. Teve 2 alunos que eu tomei a corda por 30 dias, porque brigou. Mas nunca teve reincidência e nunca teve de eu precisar expulsar, até mesmo porque a gente não tem necessidade de expulsar, que a gente conversa e vai, é criança, né? Então, graças a Deus, não teve a situação. Mas a nossa regra principal é não ter nota vermelha, não responder mal aos professores, frequência nas aulas da escola e da aula da capoeira também, senão não pega a graduação. Todo ano a gente faz o evento. Chegar no evento, tiver com nota ruim na escola, pode pai, mãe vir, mas é projeto. Não vai pegar. Por quê? Porque senão perde sentido. Como que a gente vai conseguir ganhar uma criança, que ela entenda que isso é uma hierarquia, que tem que ter respeito, que tem que ter ordem, tem que ter através das regras. Se eu faço pano, se eu passo um jeitinho, mas é o filho do contramestre. Cara, não importa. É o filho do diretor, não interessa. A questão é, se é regra, é para todos. Tem que ser cumprida. Continuando nesse tema, eu queria falar aqui com o contramestre. A capoeira, além de você aprender em uma luta, ela consegue libertar as pessoas, né? Ela transforma pessoas, né? Ela, tira pessoas de drogas, tira pessoas de... Tem pessoas que viviam no mundo caído no crack, na cocaína, na vida errada, assim. A capoeira, ela pode mudar a vida da pessoa? Com certeza, a capoeira ela tem um poder muito grande de transformação, tá entendendo? Só que toda transformação, ela precisa que o indivíduo se disponha à transformação, tá entendendo? Então, o que acontece? Se a pessoa busca, a gente vai tentar fazer o trabalho com ela, com a capoeira, de repente, porque o que acontece? Quando você, a partir do momento que você começa a dar aula para um adolescente, no decorrer dos treinamentos, você acaba criando um elo de amizade com a pessoa, né? E aí, nesse elo de amizade, muitas vezes a pessoa, ela começa, de repente, a desabafar com você, porque você vai convivendo com a pessoa e você vai começando a ver determinados comportamentos na pessoa, né? E quando você vê esse determinado comportamento por conta de você ser um educador, né, você vai conversar com a pessoa, de repente no final de aula, todo mundo sai, você, eu quero falar com você depois e tal, e chama no canto, e daí você conversa com a pessoa, e daí a pessoa se abre com você, tá entendendo? E a partir do momento que a pessoa se abre com você, aí você tem como eu vou colocar aqui para você tem uma visão, vamos dizer assim, do que a pessoa está vivendo e de que maneira você vai poder estar ajudando essa pessoa. Qual é a forma que você vai utilizar para estar ajudando essa pessoa, né? De repente vai ser com conselho, de repente vai ser você vai lá e faz uma visita na casa dela, mas no dia a dia de aula, toda vez que ela chegar, você já vai perceber que ela está para baixo, você vai lá, de repente sempre no final da aula troca uma ideia, né? Aí a pessoa vai falar, foi assim, foi assado, e daí você vai, passando para a pessoa, né? Falando para a pessoa se envolver mais, né? Com a arte, porque quando você se envolve mais com a capoeira, daí tem a questão da musicalidade da capoeira,
Aí você vai se envolvendo mais. E muitas vezes, como eu disse, como a pessoa ela se entrega, se propõe a fazer aquilo por conta da necessidade que ela está sentindo do pessoal dela, aí fica mais fácil. Tá entendendo? Só que tem pessoas que acontece? A pessoa, ao invés dela se aproximar de você, a pessoa se afasta. E quando você tenta ir nela, ela cria um bloqueio entre você e ela e não se abre com você. Aí fica complexo, fica difícil de você conseguir fazer esse trabalho que a capoeira faz. Tá entendendo? Então, depende muito da pessoa em si se soltar, né? Você, na realidade, o educador ou o professor, ele tem que transmitir uma confiança para o aluno. Porque o aluno não vai se abrir com você se ele não olhar em você e sentir uma firmeza em você, tá entendendo? Se você não conseguir passar isso para ele. Porque você não vai confiar numa pessoa que que ela não te passa a confiança, não é verdade? Então, vai muito disso. Você tem, primeiro, ter a sua postura, ter a sua índole ali, para o aluno olhar em você e falar assim, não, eu posso me espelhar naquele cara. Tá entendendo? Que tem até um fato dentro do tempo que eu tenho de capoeira, que tem um aluno, que ele o menino foi aluno meu, e muitas vezes quando ele, tipo assim, alguém chama ele para falar de capoeira, ele me agradece até hoje por conta disso, tá entendendo? Que ele era um menino que estava crescendo ali, sem pai, né? Morava com a mãe, revoltado, porque viu o pai bater na mãe, tá entendendo? Aquela coisa toda. E aí ele buscou o quê? Buscou na capoeira. Uma válvula de escape, na época ele devia ter lá 12, 13 anos na época, e ele veio para capoeira, veio treinar comigo. E ele passou muito tempo treinando comigo, hoje ele está na mesma graduação que eu, que ele foi para outros grupos e tal, mas hoje ele está no Capoeira Nagô também, né? E ele fala hoje, toda vez que ele vai falar de capoeira, o que a capoeira representa para ele, essa questão que você falou da transformação que a capoeira faz para o ser humano, ele lembra disso, tá entendendo? Que ele foi um desses meninos que foi transformado pelo trabalho que eu fazia com a capoeira, entendeu? E mais uma pergunta dentro dessa. A capoeira, ela é muito pouco valorizada ainda, hoje? Muito. Essa, cara, eu acho assim, cara, a capoeira tem muito para oferecer, entendeu? Muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, as pessoas que podiam estar elevando a capoeira mais, tá entendendo? Porque saber do valor que a capoeira tem, as pessoas sabem, né? As pessoas sabem, porque psicólogo fala dos valores que a capoeira tem hoje, os médicos falam, tá entendendo? O pessoal da educação física sabe do valor que a capoeira tem, mas é aquilo, não se valoriza como se devia valorizar, tá entendendo? A gente vive, a capoeira ela é uma luta de resistência, né? Então a gente vive resistindo, né? A gente vive resistindo, é resistência todo o tempo, muito não, né? De repente a gente vai fazer um evento, tem uma dificuldade para fazer um evento, de repente o cara vai fazer um evento ali, cara, não vamos criticar ninguém, né? Mas assim é uma coisa que não acrescenta, tá entendendo? Que de repente não vai levar culturalmente nada, isso boa, graduado. Culturalmente não vai acrescentar nada na vida de ninguém e o cara tem aquele apoio lá em cima. Daí você chega com a capoeira, que nem no caso do graduado aí que tem lá 40, 50 crianças lá no projeto lá, precisa de um patrocínio, meu Deus, senão Deus nos ajuda para conseguir os patrocínios, tá entendendo? Agora para pular carnaval, para fazer coisinha que não tem nada de mudança na vida da gente, eu tenho que ter patrocínio até do Japão, certo? Mas eu concordo com você, mas eu acho assim também, né? Vamos lá na frente, né? E vamos voltar atrás um pouquinho. Talvez também seja uma falta de muitas vezes de perseverança nossa, de correr mais atrás, de ir buscar as coisas, porque tem muitas coisas que eu particularmente vou falar de mim, tá entendendo? Cara, eu não gosto de ficar pedindo as coisas pros outros, entendeu? Vou falar de mim, eu não gosto de ficar pedindo, porque o cara sabe que, tipo assim, as pessoas conhecem o valor da capoeira, eu não tenho que ficar lá implorando, pedindo, pelo amor de Deus, pro cara me dar isso aqui, porque eu tô fazendo um trabalho, eu tenho 40, 50, vou só citar um exemplo, no caso do graduado aí, eu tenho um trabalho lá com 40, 50, eu não tô pedindo dinheiro pra mim,
Não é pra gente, ele não tá pedindo pra ele tá pedindo pra quê? Pra fazer um evento legal, pra, tipo assim, pra motivar aquelas crianças lá, pra aquelas crianças não saírem ao redor dele. Tá entendendo? Pra dar sequência na capoeira. Sim, e vai dando sequência, mas o lance que eu digo de não sair do redor é por quê? Porque a gente sabe que quando a criança sai da casa dela e vai pra capoeira, a criança vai aprender alguma coisa de bom. Só que, a partir do momento que a criança fecha o portão da casa dela e vai para a rua, cara, a rua tem um monte de coisa lá, não vai agregar na vida de uma criança, tá entendendo? Então, muitas vezes, cara, eu falo sempre isso, muitas vezes os pais têm que olhar, assim, tem muitas coisas que tem que partir dos pais, tá entendendo? Né? Que nem eu vejo lá, o graduado Alex, já tem muito pai, que toda aula o pai tá lá levando um aluno. Porra, cara, legal demais isso mesmo, os pais fazerem isso. Se todo pai fizesse isso, meu, para. Tipo assim, cara, muitas coisas que a gente vê hoje no mundo aí poderia ser evitado, tá entendendo? Porque muitas vezes o que falta é isso, né? Aí a pessoa, quando você vai para uma situação igual o graduado tá de projeto, muitas vezes as pessoas falam, mas está fazendo capoeira lá, por isso que está fazendo coisa errada. Não, mas e o que não está fazendo capoeira? Está fazendo mais errado, hein? Só que daí aquele lá pode fazer errado porque ele não faz capoeira. Isso é verdade. Ó, senhores pais, vou dar um recado aqui que eu achei interessante que ele falou. Ó, você prefere ver o seu filho 2, 3 horas gingando capoeira ou a vida inteira atrás de uma grade? Fazendo coisa errada. Boa. Não é verdade? Com certeza. Cara, se você ama o seu filho, coloca num lugar onde ele vai ter educação, onde ele vai ter um crescimento. Porque a capoeira aqui não está só ensinando o seu filho a gingar a capoeira, a saber fazer uns golpes legal. Ele está ensinando a seu filho ser uma pessoa melhor, a poder tratar outra pessoa melhor, a poder ser uma pessoa com dignidade, com caráter, não uma pessoa que vai sair batendo em todo mundo, não, porque ele tem princípios. Aqui na capoeira, aqui, ó, tem princípios, tá? Tenta seguir essa dica aí que você vai ver que tenho certeza que vai melhorar bastante a sua vida. A gente tem um costume de dizer assim, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Não é como você amar uma coisa que você não conhece. Você vai amar o Joãozinho, você não conhece o Joãozinho? Não tem como você amar o que você não conhece. Então você precisa conhecer para você poder amar. Então, assim, é o que eu falo. Mas a capoeira é isso, a capoeira é aquilo, a capoeira é aquilo. Você conhece? Você foi lá buscar, você veio perguntar para o graduado, ou para o professor, ou para o contramestre. Você foi atrás para poder tirar as suas dúvidas, bater um bate-papo, fazer isso aqui que o Guzu fez, que é muito bacana. Não estou falando que ele chamou nós, não. Estou falando, Guzu, porque assim, isso que você está fazendo, de abrir portas para um bate-papo de capoeira, cara, é raro. E aí fica uma dica, pessoal. Os capoeiristas, procura o menino, se quer expor suas ideias, seus pensamentos. Às vezes a gente falou alguma coisa que contraria o pensamento de vocês. Nós não somos donos da verdade. Mas assim, procura o Guzu, o Guzu queria bater um papo também com você, cara. Porque o menino é muito bom lá no que faz. Muita gente vê e segue. E assim, vem conhecer. Procura, meu filho tem um projeto de capoeira lá, mas não vou colocar não. Escutei que capoeira é isso, aquilo, aquilo. Aí você taxa uma coisa que você não sabe, que você não conhece, e aí o teu filho perde algo tão bacana, tão grandioso. Vamos agora, gente, para uma pergunta agora que é polêmica. Essa aqui é polêmica. Vou até ler aqui para mim não falar errado. Quer fazer um... É isso aí, ó. Por que tanto se fala que a capoeira é da macumba? Isso tem algum fundamento? Então, essa pergunta sua aí, ela é emblemática, entendeu? Por quê? Né? Devido, né, a os escravos virem da África, né? Na África, né, era natural que eles tivessem as religiões deles lá, né? Aí, quando trazidos para o Brasil, com eles vieram suas religiões, suas culturas, seus costumes, isso, né? Aí isso foi, vamos dizer, reproduzido no Brasil, porque eles faziam lá e eles continuaram cultivando, né, os costumes, as religiões deles aqui no Brasil. Mas, né, isso não quer dizer que a capoeira
É isso. Tá entendendo? O capoeirista, todo capoeirista, ele tem a sua religião. Na capoeira tem budista, tem evangélico, tem muçulmano, tem... que mais? Fala aí, Católico, tem ateu, tem espírita, tem candomblé, tem de tudo. tem tudo que você imaginar. Tem de tudo, mas... Capoeira é eclética. Isso. Mas isso é o capoeirista, não é a capoeira. Tá entendendo? E as pessoas confundem isso, né? Muitas vezes as pessoas confundem isso. Por quê? Vou falar para você o porquê. As pessoas acontece uma roda de capoeira. Vou dar um exemplo, que esse aqui é um exemplo que eu acredito que é bem isso que acontece muitas vezes. Aí, tem a musicalidade da capoeira, né? Hoje não. Eu, particularmente, eu não canto música de capoeira que fala de santo, tá entendendo? Muito raro você me ouvir cantando uma música de capoeira que vai falar o nome de santo, né? Mas tem os capoeiristas que cantam, né? E muita música de capoeira da antiga é ponto de terreiro. Tá entendendo? É ponto de terreiro. Então, a pessoa chega na beira de uma roda de capoeira, tem muita capoeirista que vai falar assim, o cara tá falando isso aí, mas faz parte da capoeira. Tá bom, faz parte da capoeira, mas nós estamos num outro nível da capoeira hoje. A capoeira evoluiu, assim como tudo cresce no mundo, como tudo evolui, a capoeira também evoluiu. E a mente do capoeirista tem que evoluir também. O que o capoeirista fazia 30 anos, 20 anos atrás, 10 anos atrás, ele não pode fazer hoje. Porque, por exemplo, vamos supor, década de 90, os caras saem na pancada direto dentro das rodas de capoeira, tá entendendo? Todo quem é capoeirista que está ouvindo isso aqui sabe disso. Década de 90 era pancada em cima de pancada nas rodas de capoeira. Chegou uma hora que os caras teve que começar a parar. Por quê? Senão ia só demitir na capoeira. Entendeu? Então, o que se fazia muitas vezes lá atrás, hoje você tem que pensar para fazer, porque a visão, né? A visão hoje do povo, em geral, é outra, né? Então, aí o cara chega na beira da roda de capoeira, o cara tá cantando um ponto de terra lá que eu não vou cantar nenhum que eu não sei. Você sabe, eu não sei, entendeu? Talvez eu já até cantei, assim, no passado, como eu estou dizendo, no passado eu já até cantei, mas sem saber o que eu estava fazendo, entendeu? Porque tem muito capoeirista que às vezes fazem as coisas, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Porque a música da capoeira, ela é uma energia, entendeu? Então, o que acontece? De repente você está cantando uma música e está trazendo uma energia ruim para a roda de capoeira. Entendeu? Dependendo do que você cantar na roda de capoeira, você está trazendo energia ruim para a roda de capoeira. E a pessoa que está lá do lado de fora, você não conhece. O público que está olhando a roda de capoeira, você não conhece. Você não sabe quem está lá. De repente, lá no meio daquela pessoa, tem uma pessoa lá que ela entende que a música que você está cantando ali vai trazer uma energia ruim para a roda de capoeira, né? E daí, por um acaso, começa a acontecer uma situação ruim dentro da roda de capoeira. Uma situação de trocação, um negócio mais forte. Uma coisa, um jogo mais pesado. Aí a pessoa, claro, não estou falando de ser que lá, o cara começou a cantar uma música lá, já invocou alguma coisa lá e os meninos estão se matando lá, tá entendendo? Então, aí como eu disse, a religião é do capoeirista. Não é da capoeira. Quer fazer alguma consideração? Não, é isso aí mesmo, porque assim, é igual eu falo. Por exemplo, as pessoas falam assim, não vou trazer a capoeira para a escola ou para o lugar, porque está cultuando religiosidade. Como que eu vou cultuar uma religião ao qual eu não conheço? Vou citar, por exemplo, e eu peço até desculpa porque todos vão ver e pode ser que até o pessoal da própria religião vê. É um bando eu não conheço. Eu sou católico. Eu sou ministro da Igreja Católica. Eu sou cerimoniário da Igreja Católica. E eu estou todos os finais de semana na missa. Como que eu vou citar para você uma cultura, uma religião ao qual eu não conheço? Não tem como. É aquilo que eu disse. Eu só posso falar o que eu sei, o que eu afirmo. O que eu estou falando, eu afirmo, porque eu sei. Eu falei aquilo, então eu tenho que, por A mais B, provar de certa maneira. Então não tem como eu falar não tem como você falar que eu estou cultuando uma situação ao qual eu não prego. Então as pessoas, aquilo que eu falei agora há pouco, as pessoas criticam sem conhecer. E não tem como você amar uma coisa que você não conhece. E para conhecer você tem que buscar. Eu não digo nem praticar. Só o fato de você ir, trocar uma ideia com um contramestre, que sempre tem muita história para contar e muito ensinamento, do que propriamente um graduado,
que também tem o seu legado, a sua história, a sua vivência, mas é muito melhor você perguntar para uma pessoa, o mais velho. Lembra? Toda vez que as pessoas falam, os mais velhos sabem das coisas, os mais velhos têm entendimento. Então, se o mais velho tem entendimento, ele sabe o que ele fala. Então, tira a pergunta antes de você criticar, de você esbanjar a sua ideia, a sua opinião própria. Sempre vai ser assim. A moeda tem dois lados, gente. Dois lados. Se você virar ela é cara, se você virar ela é coroa. E não tem como você falar que a cara é a cara e a coroa é... Não tem como. Cada um tem sua versão. Bom, gente, então, ó, pra vocês entenderem, a capoeira não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com religião nenhuma, tá? A religião é a pessoa, tipo, se ele é católico, se ele é crente, se ele daí é problema da pessoa. A capoeira só tá aqui para poder te fazer uma pessoa melhor, te ensinar você a ser uma pessoa melhor e te ensinar você a dançar capoeira, quem sabe você levar o nome da sua cidade, você transformar a sua cidade, a sua vida através da capoeira. A capoeira não tem nada a ver com macumba não, tá, gente? Essa que é a pura verdade. Só um detalhezinho de dançar, não, jogar capoeira. Jogar, né? Eu tenho mania de falar. Eu falo dançar, é isso que eu tô. É porque eu vou falar. Por que eu vou falar dança? Porque é o seguinte, a capoeira ela foi criada por quem? Pelos negros, certo? E na época, por que a capoeira, vamos começar, por que a capoeira foi criada? A capoeira foi criada para um ato de libertação, como o Andrés falou, certo? Se ela foi criada com um ato de libertação, ela foi criada pelos negros para se libertar. Libertar do quê? Da opressão, da escravidão. Então eles criaram uma luta para se defender e tentar se libertar. Porque eles, imagina você, no teu país, aqui no Brasil, livre, fazendo o que quer, o que gosta, e aí de repente vem o pessoal lá da África, vamos inverter a moeda, tá? O pessoal vem lá da África com planos e projetos mirabolantes para você, e você, na ânsia de querer melhorar de situação, aceita a ideia. Chega lá, você é acorrentado, açoitado, maltratado, não te dão alimento, não te dão comida, te tratam como pior do que os animais. Porque até os animais, se cita nos livros, até os animais comiam melhor do que os negros. Você vai precisar de alguma coisa para você se libertar, certo? Você tem que fugir, você tem que ir embora. Então, o que os negros fizeram? Eles tinham um momento de lazer, criado pelos donos das fazendas, dos senhores de engenhos. Eles tinham uns momentos de lazer, que era onde eles cultuavam as suas origens, onde eles dançavam, onde eles brincavam, onde eles se divertiam, que eram muito poucos momentos desses. Nesses intervalos, eles fizeram o quê? Bom, eu posso dançar. Então, nesse momento de lazer, de dança, eu vou criar alguma coisa para eu me libertar, para eu me defender. Porque se os donos das fazendas soubessem, imaginassem que eles iam criar uma luta ao qual eles iam se libertar, o primeiro nego que tentasse ia ser morto. Como muitos foram. Que a gente não tem escrito nos livros quantos negros perdeu a vida tentando fugir. Mas não é porque estavam fugindo do trabalho, é porque estavam fugindo da escravidão. Então, nesse momento de lazer que eles tinham, que eles cultuavam as suas culturas, eles foram implementando as danças na capoeira para um ato de libertação, para disfarçar a luta que eles estavam aprendendo em dança, para que daí eles pudessem treinar. Se eu estiver errado, você pode estar corrigindo. Tá? É isso mesmo, está certo a sua fala. E assim, tanto que a história narra que nas noites, né, que eles estavam nas senzalas, os feitores, né, escutavam aquelas algazarras, né, na senzala, que eles estavam lá trabalhando o movimento, né, da capoeira, e aí eles vinham para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegavam, eles disfarçavam aquilo. Por isso fala a dança, por isso que o pessoal fala que você dança capoeira. Ah, estou dançando capoeira. Eles disfarçavam aquilo. E quando os feitores olhavam aquilo, eles viam aquilo como uma brincadeira. E aí a história narra que eles falavam assim: pobres negros de Angola, pobres negros e suas brincadeiras de Angola. Tá entendendo? Porque eles não conseguiam entender, como o graduador, que eles não conseguiam entender que ali estava sendo criado
uma arma de defesa, uma arma de libertação. Eles não conseguiam entender isso. Entendeu? Tanto que quando começou os escravos fugirem, né? E daí os feitores, os capitães de mato iam em busca dos escravos, eles voltavam para as casas grandes e falavam lá que tinham sido atacados por um estranho jogo de pernas e braços que eles não conseguiam entender o que era aquilo. Está entendendo? Eles não conseguiam entender aquilo. Isso aí está, se você procurar no livro, você vai ver, em determinados livros aí você vai ver que isso aí, a história narra isso. Está entendendo? Que eles não conseguiam entender o que o cara está fazendo, porque até então a arma era só facão, foice, aqueles garrucha, né, aquelas espingardas da antiga que eles tinham lá, né? A arma para eles era isso. Eles nunca imaginavam que o corpo, né, que o seu corpo como eu vou dizer, eles estariam transformando o próprio corpo em uma arma. Entendeu? E um detalhe legal que também narra, da onde deve ter literatura que explica melhor, mas assim, da onde surgiu o nome capoeira, porque capoeira, traduzido, é mato rasteiro, né? Mato ralo, mato rasteiro. E um dia, um dos capitães do mato chegou e falou pro dono da fazenda: olha, patrão, os negros estão treinando, se tornando capoeira. Como assim? Não, se tornando lutadores. Nada, eles estão dançando, estão cultuando. E eles, não, vem ver o que eles estão fazendo. E lá eles estavam treinando. Quando o dono da fazenda chegou e viu eles dançando ali, né, que nada, deixa de ser todo. Eles estão brincando na capoeira. Brincando de capoeira. Esses daí é os negros da capoeira. E aí que veio surgindo o nome capoeira, né? Capoeiragem. Negro da capoeira. E aí surgiu o nome assim. Entendeu? Tá vendo? Os caras também são cultura, viu? É isso aí, ó. É isso aí, a capoeira é isso aí, gente. Não é esse bicho de sete cabeças que vocês pensam aí, que é coisa do saravá, não é nada disso não, tá? Bom, gente, chegando aqui pra parte final já do nosso podcast, o graduado Alex, é verdade que você vai tá entrando aí com um novo centro de treinamento? Pois é, cara. Fala. Novidade bacana. A partir de hoje, está declarado que a gente montou um novo centro de treinamento aqui em Astorga. Vai ser lá no ATC, no Clube ATC, né? Então, toda segunda, quarta e sexta, a partir das 6 horas da tarde, a gente vai estar fazendo aulas, ministrando aulas ali. A princípio, por enquanto, vai ficar eu, e aí no meio das semanas que o contramestre puder, que ele tem o trabalho particular dele também, aí ele vai estar indo acompanhar e fazendo as aulas lá também. E já fica um convite. Agora eu vou olhar no teu olhinho aí, que é para fazer um convite bem bacana. Pessoal, sexta-feira, 7h30 da noite, no Clube ATC, aqui em Astorga, primeira roda de capoeira dentro do clube. Está todo mundo convidado. Todo mundo. Não paga para entrar, não paga para assistir. Muito pelo contrário, vai ser muito bem-vindo. E a gente vai preparar um negócio bem bacana, uma aula, uma roda bem bacana, com bastante energia legal, para vocês estarem vindo conhecer. Traga seu filho, não tem idade para capoeira, pessoal. A gente vai estar ministrando aula com criança a partir de 4 anos, até os 99 ou mais que conseguir gingar e erguer sua perna. Todos estão convidados. É para homem, menino e mulher. Isso aí, galera. Como o graduado falou, quem tiver curiosidade, né, de repente tem pessoas que nunca viram uma roda de capoeira ao vivo, né? De repente, né, porque nem todo mundo viu uma roda de capoeira, né? Então, se você de repente tiver curiosidade de ver uma roda de capoeira ao vivo, aparece lá 20 horas, você falou, né? 7h30, 19h30. Então, 19h30 da noite lá no Clube ATC, sexta-feira, eu conto com a presença de vocês lá, para vocês sentirem um pouquinho do que é a capoeira, do que é o Grupo Capoeira Lagoa, beleza? A gente vai estar lá e vamos fazer um entender lá. É isso aí. Contramestre, para alguém que quiser fazer aula com o senhor, você também dá aula particular ou não? Como seria? Qual seria o seu contato? Então, o meu centro de treinamento é aqui. Eu dou aula aqui, segunda, quarta e sexta, tá entendendo? Na segunda, quarta e sexta, eu dou aula aqui a partir das 21h30 só. Aliás, segunda e quarta, 21h30 da noite, eu dou aula aqui. Tipo assim, tem uma turma que já vem treinar nesse horário aqui. Então, eu dou aula nesse horário. Na sexta-feira, daí tem 3 horários de aula. Certo? E, tipo assim, se você quiser
tem informação, é só você passar aqui, da frente ali tem o meu telefone lá, né? Na Jô Barbosa. No Dojo Barbosa aqui na porta, que sobe para o espaço nosso aqui. Tem os telefones de contato do lado, você pode entrar em contato comigo, né? Se eu falar aqui de repente o pessoal não vai nem lembrar, né? Mas se você abrir a história, de repente está interessado em vir aqui fazer uma aula, me liga, pega meu telefone e fala assim, Contramestre, eu quero fazer uma aula, quero experimentar a sua aula, ver como é que é a sua aula. É só me ligar e eu marco o horário com você, entendeu? Aí você vem aqui, faz uma, faz duas, faz 3 aulas experimentais e no final das 3 aulas experimentais, se você gostou da capoeira, você vem para a capoeira. Se você não gostou, infelizmente foi um prazer, quer dizer, infelizmente foi um prazer de ter, mas infelizmente não estou falando. Isso aí, a escolha foi sim de Mas eu te garanto que depois da segunda aula você não vai querer parar. Porque a vivência é muito grande, é muito boa. A energia, a gente fala de energia porque o corpo se movimenta de energia, né? A gente fala de energia, às vezes as pessoas vão confundir energia com ancestralidade, com espiritualidade, essas coisas. Mas não, energia que a gente diz é que assim, você vai sentir um prazer tão grande em treinar que você não vai querer parar. Porque o que a gente entrega aqui é tudo de bom, tá? Então, se tem a oportunidade de conhecer, vem. Mas amanhã eu vou, amanhã pode ser tarde. Vem hoje. Verdade. Bom, para finalizar agora, eu queria que o contramestre e o graduado desse um recado. Vamos supor que tem 1 milhão de pessoas assistindo a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem de reflexão para a pessoa. O que você poderia falar para essa pessoa agora? Galera, é o seguinte, uma coisa que o graduado pensou muito aqui, a questão de você falar, né, sem conhecer. Então, muita gente fala da capoeira, mas não conhece a capoeira. Não foi falar com um profissional da capoeira. Você muitas vezes tira sua conclusão em cima do que você acha. Quando a gente acha, a gente não tem certeza. Quando a gente acha, a gente não tem certeza. Então eu acho que a capoeira é isso, eu acho que a capoeira é aquilo. Não. Procure um profissional da capoeira, tá? Se você, não sei de onde que você está vendo esse vídeo, mas se você tem essa dúvida, se você tem esses achos dentro de você, que a capoeira é isso, eu acho que a capoeira é aquilo, vai na sua cidade, procura um profissional da capoeira e pergunta para ele sobre a capoeira, que ele vai te dizer, vai te explicar, vai sanar as suas dúvidas em relação à capoeira, tá? Daí você vai parar de achar o que é ou deixa de ser a capoeira e vai ter consciência quando você abrir a boca para falar da capoeira, você vai saber do que você está falando, entendeu? Então faça isso, procure um profissional da capoeira para você entender o que é a capoeira. Na realidade, entender realmente o que é a capoeira só vai entender se você vir com a aula de capoeira, se você tiver a vivência, como o graduado falou. Você tem que vir de ver, tá? Mas, como eu disse, para você não ficar falando que eu acho isso ou eu acho aquilo da capoeira, se informa. Aí depois você fala, beleza? É isso. E você, qual o recado você dá? Não, ele falou tudo, não estou pegando, tá copiando não, mas assim, só dando uma deixa. Às vezes, você, por não conhecer, você vai oprimir outra pessoa de ter aquilo que você não quer. Então, você conhecendo, você vai estar libertando a outra. Por mais que você conhece. Não, eu conheci, eu escutei falar o que é, fui no profissional, ele me falou que a capoeira é tudo isso de lindo e maravilhoso que é, mas não me desperta. Não serve para mim. Mas eu não vou bloquear o outro de conhecer. Eu já não... Então, assim, vem conhecer, vem vivenciar. Às vezes você não quer treinar, mas só o fato de você conhecer a teoria, você já não vai ser a mesma pessoa de estar oprimindo o outro de ter aquilo que gosta, né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas criticam, mas não dão uma solução, né? Ela critica, fala, mas não fala o que pode melhorar. Por exemplo, assim, Guzu, seu canal é isso, aquilo outro, mas eu não falei nada para melhorar ele. Eu posso, sim, a crítica sempre é boa quando é construtiva, né? É muito bom, mas assim, eu tenho que te dar uma crítica junto de uma possível solução.
Para que daí você entenda e abre tua mente, pô, peraí, pensando por esse outro lado, de repente, ó, o cara tem uma visão legal, vou lá, vou tentar mudar desse jeito. Então, às vezes, você, escutando, você abre tua mente e para de criticar o que você não sabe. Isso aí. E aí, vocês gostaram do papo ou não? Fala a verdade, foi bom? Bom demais. Você falou que era meio tímido, mas você fala bonito, menino. Fala muito, O homem conversa. Gente, bom, eu peço que vocês, então, se inscrevam no canal, curte, compartilhe, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo, se você não é, você vai ser um bom capoeirista, tá? Porque, olha, aqui sanamos todas as dúvidas, tiramos todos aqueles paradigmas de que capoeira é isso e aquilo, capoeira não é isso e aquilo não, galera. É você que é, a capoeira não. Beleza? Então, ó, dê um joinha. Esse vídeo agora, na hora que eu acabar aqui, daqui a pouco os caras vão não é dançar, né? Como fala? Vão jogar capoeira. Vocês vão ver eles jogando capoeira. Top demais, tá? Gente, ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E fica aí com eles dançando, com eles jogando capoeira. Jogando, eu vou acabar apanhando o Messi ainda. Vocês jogando capoeira, beleza? Tchau! Falou, tchau, galera. Abraço. Cada